Mais uma vez, então, mais uma edição do Fala Cinecoff, nosso podcast. E hoje quem tem que aproveitar o mês das mulheres e, logicamente, valorizar as mulheres. Mas não é qualquer mulher. Nós estamos recebendo aqui no podcast duas representantes à altura do que significa realmente a mulher iguaçuense, né, André? É isso aí, Luciano. Mais uma vez o Fala Cinecoff, trazendo temas importantes aqui para a comunidade, para a sociedade. E hoje nós estamos recebendo aqui duas grandes mulheres. Guerreiras, e eu vou apresentá-las. Elas que eu já conheço de outros carnavais, mas vou apresentá-las. É a Josiane Wojcinski, que é coordenadora no Núcleo Criança de Valor, e tem uma história, uma trajetória muito bacana aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E também a Iraci Pereira, coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha, também bastante conhecida. Meninas, vou chamá-las de meninas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma satisfação imensa poder estar com vocês, né? E poder estar com essa grande mulher aqui, que tá, grandes mulheres, né? Mas a Iraci, que faz um trabalho lindo e essencial para nós mulheres, para a nossa sociedade. Então, é uma satisfação imensa mesmo. Iraci, obrigado pela participação. Né? Eu agradeço o convite. Com a minha parceira aqui também, que eu já conheço, a Josiane. Eu acho que a gente vai fazer um bate-papo bem legal, porque eu gosto muito de falar sobre mulheres. Principalmente no mês de março, que a gente tem essa visibilidade que é tão importante para que a gente fale sobre as nossas conquistas, sobre os nossos desafios. Então, eu acho assim que toda oportunidade ela é muito bem-vinda. Grata. Você fala assim, né, Dia das Mulheres ou Mês das Mulheres. Eu particularmente, eu discordo um pouco disso. Porque eu acho que tem que ser todos os dias e todos os meses. Claro que eu entendo que é uma simbologia e tal, algo para valorizar ou para se destacar. Mas eu acho que já chegou num ponto que a mulher merece destaque todo mês, todo dia, né? E a mulher, assim, ela vem de uma luta, né? Então, assim, a própria comemoração, que na verdade é uma data de reflexão, né? Do Dia da Mulher, é justamente pela luta, né, de mulheres que buscaram direitos, né, buscaram emancipação, e nós precisamos pensar, refletir, né, como está a nossa sociedade, quanto caminhamos, mas o quanto ainda precisamos caminhar. E a nossa participação é essencial, né? O nosso olhar, o nosso toque, o nosso trabalho, o nosso desempenho no dia a dia, ele é muito importante para a sociedade. E falando nesse trabalho importante, vocês duas aqui têm uma distinção de trabalho muito bacana. A Josi aqui, ela tem um trabalho voltado às crianças hoje em dia, muito voltado às crianças, e a Iraci, um trabalho voltado à defesa das mulheres. Josi, conta um pouquinho pra gente desse teu trabalho, dessa tua história, para quem nos acompanha agora conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Olha, eu, enquanto Josiane, eu tenho, assim, sempre me espelhei na minha mãe, que é uma grande guerreira, é uma mulher que, desde pequena, eu encontro ela sempre no campo de trabalho, ou seja, sempre atrás de uma máquina costurando, para prover, né, alimentos para casa, para nos dar uma educação, né? Então, uma mulher muito simples, mas que ela me ensinou, né, a ser a mulher que hoje eu sou, né? A mulher que hoje eu sou, eu devo a minha vivência, né, o que eu trago de infância, a minha família, né, os meus pais, em especial a minha mãe. E aí, eu sempre gostei dessa área de trabalhar com crianças, ter esse olhar para as crianças e adolescentes, né? E fui para a educação, iniciei uma trajetória na educação, quando eu entendi que eu digo chamado, porque eu acredito que nós temos um chamado aonde a gente vai, né? E eu entendi que era algo diferente um pouco. A educação, ela é necessária, ela precisa estar em todos os campos, mas existe uma área de atuação que é assistência social, onde a gente vai trabalhar o indivíduo com a sua vulnerabilidade, considerando a demanda que ele traz e desenvolver um trabalho partindo dessa demanda, que muitas vezes a demanda dele é um alimento, a atenção, o carinho, a proteção. Muitas vezes a gente atende criança que sofreu violência durante a noite junto à mãe,
né? Então, é um olhar muito específico, é um olhar muito importante para eles, né? Na proteção deles. Esse trabalho que eu estou desde 2017, onde eu sou coordenadora, estou como coordenadora nessa instituição, a gente faz esse atendimento socioassistencial. Então, buscando trazer essa proteção para as crianças, desenvolvê-los e cuidá-los para que eles não estejam aos riscos, né? A gente está ali vulneráveis, né? Exatamente, eles estão ali a 1 quilômetro da ponte da amizade. E a gente sabe o quanto são diversos riscos, né? As questões sociais ali daquela região. E aí a gente mantém as crianças dentro de um serviço aonde vai oportunizar que eles não estejam na rua, no trabalho infantil, na exploração sexual, no abuso sexual e até a questão do tráfico de pessoas, né, o tráfico humano. Então, é um trabalho importante, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Também tenho uma causa muito forte, que é a causa das mulheres, por isso que eu sempre falo, assim, admiro muito o trabalho da nossa amiga aqui, porque as mulheres, elas têm uma desproteção, né? E aí, muitas vezes elas não têm um familiar perto, muitas vezes elas estão sozinhas, com medo, e aí quando elas encontram um apoio, né? Você está apoiando aquela mulher, você está auxiliando ela e auxiliando toda uma família, né? E muitas vezes interrompendo os ciclos, né? O ciclo da violência, tanto com ela quanto com as crianças. Então é um olhar assim, quando você fez o convite e falou que a Iracy estava comigo, eu casei, né, a nossa participação, porque dizer que o nosso trabalho é muito importante é também dizer que o seu trabalho é muito importante, Iracy. E são duas pontas que, na verdade, elas se encontram. Não tenho dúvida. Eu acho que é um elo importante que vai, na verdade, é uma situação que vai acabar lá na mulher adulta, né, muitas vezes. Iracy, fala um pouquinho pra gente da tua trajetória, dessa ligação desse trabalho com crianças até chegar à mulher, e que aí enfrenta uma série de problemas, infelizmente, ainda nessa sociedade. Então, essa fala da Josi já me remete aos nossos atendimentos. Porque muitas vezes a gente comenta que a mulher ela tem que relevar várias formas de violência para ela manter a sua família. Isso também é muito cultural, né? O papel da mulher. E às vezes elas falam assim pra gente, não, mas ele é um bom pai, ele é um provedor, ele é um bom pai. E aí eu fico pensando, né, qual que é a dimensão que essa mulher tem do que ela vive, porque não existe um bom pai que espanca a mãe na frente das crianças. Lógico. E essa violência, que as crianças elas estão submetidas, muitas vezes a criança não está sofrendo a violência, mas ela vê a mãe sofrendo violência. Mais tarde, ela pode ser um autor de violência, ou ela pode ter uma menina vítima de violência, porque nós naturalizamos muitas vezes essa violência. A gente tem que remeter muitas vezes à nossa infância, e perceber como que nós crescemos. Eu sou de uma época em que a educação era feita com varinha de marmelo, com varinha de pessegueiro, com espada de São Jorge, com chinelo. E a educação era feita dessa forma. E a gente não duvidava que os nossos pais nos amavam. Então, até que ponto essas crianças vão entender a violência e que aquilo ali não é saudável e não vão levar para um relacionamento futuro. E a mulher justificando, mas ele fez isso, mas eu sei que ele me ama, ele fez, né, releva, enfim. Assim como nós tivemos que relevar as violências que nós sofríamos enquanto crianças, as mulheres relevam essa violência. Tem muito ainda dessa questão cultural, né, da mulher mais antiga, dizer, não, se casou, então agora foi uma escolha e tem que aguentar. Como assim, né? Então é uma concepção cultural que, se tu pegar a geração de hoje, né, das mulheres, elas não entendem isso, mas quem vive ou conviveu, né, com pessoas antigas, sabe que é uma questão cultural, né? A gente tinha o senso comum, que a gente chama o senso comum.
tudo que era criado ali para que a mulher mantivesse o casamento era usado. Sim. Por exemplo, se o seu marido lhe traiu, a culpa é sua, porque ele foi procurar alguma coisa fora de casa. Sim. Se você largar dele, as coisas vão ficar difíceis, porque se tá ruim com ele, Como é que vai pior te sem manter? ele. Como é que vai te Sempre manter? que ele liga Exatamente. de pior sem ele. Não, porque a mulher é o esteio da família, a mulher é o alicerce, porque lar doce lar, sagrada família, ser mãe é padecer no paraíso. Então, são esses conceitos que são inseridos na mulher durante toda a sua formação cultural, é que fazem com que ela muitas vezes fique no relacionamento ali. Pensa nos seus filhos, se você largar deles, você vai ficar sem pai, essas crianças e tal. Dele, é dela. Não, ore, irmã, ore, a senhora precisa orar mais. E ela fala, olha, às vezes ela chega no pastor, no padre, em algum lugar, e ela fala, olha, as coisas estão difíceis em casa. Não, ore, irmã, a senhora precisa orar. E aí volta lá no outro mês, explica ali, e fala, olha, as coisas estão difíceis. Não, a senhora precisa fazer uma campanha, precisa orar mais. Tipo, jogando sempre a responsabilidade do relacionamento sobre a mulher, até nisso. Às vezes, mas a senhora deixou o mal entrar na sua casa, a senhora precisa frequentar mais a igreja. Absurdo, né, mãe? A gente ouve muito isso. Olha, eu acompanhei, eu acho que em torno de 6 a 7 mil mulheres. E a gente tem um diálogo direto com essas mulheres. O trabalho da Patrulha Maria da Penha, ele é muito diferenciado. Porque a gente procura essa vítima em loco. A gente procura essa vítima para ter na casa dela. A gente vai onde ela está, a gente encontra, a gente conversa, dialoga. Os primeiros contatos que a gente tem, a gente já avisa a equipe. Um avisa o outro. Gente, estou indo para 5 primeiras visitas. Hoje eu tenho a primeira visita. Porque a gente sabe que a primeira visita dessa mulher é a visita, ao mesmo tempo, é a mais difícil para ela, que é quando a patrulha chega para fazer o atendimento. E às vezes é a mais acolhedora, porque ali nós somos a quem vai ouvi-la sem julgamentos. Sim. E ela vai contando a história. E a gente percebe que ainda está muito inserida essa questão cultural. Para as mulheres é muito difícil largar do relacionamento. E é um ciclo de violência que ela vive, porque aquele homem, ele não é ruim o tempo todo. E aí os momentos bons, eles vão se sobressair sobre os maus. Por quê? Porque tem aquela cultura de ruim com ele, pior sem ele. Ele te bate, mas pelo menos ele não deixa faltar nada em casa. Ele te bate, mas é um bom pai. Ele te bate, mas não te trai. E aí essa questão cultural é que faz com que as mulheres, muitas vezes, elas engulam o próprio orgulho, por assim dizer, e continuem naquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem que pensar no filho, na sogra, nos pais dela, nos filhos do primeiro casamento dela, dele, de quem está tudo em volta dela. E muitas vezes o homem não tem essa mesma percepção de cuidado. Se ele, a hora que ele fala, olha, eu vou me separar e estou indo embora. Traduz pelo menos assim um raio-x rápido pra gente, Iracy, da situação da violência da mulher aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está esse raio-x? Esse cenário que ainda é alarmante, né? Os números ainda são muito altos, mesmo com o trabalho desempenhado hoje pelo Patrulha Maria da Penha, que é um programa que, olha, veio para ajudar e acolher muitas mulheres. E é tão importante quando a gente fala assim da Patrulha Maria da Penha, porque ela traz assim a questão da autonomia da mulher. Né? Porque se a gente pensar, tudo que a nossa amiga aqui falou, Iracy falou, ela amarra essa mulher, né? E o próprio judiciário, ele prevê a autonomia, né, da mulher. Então, assim, a mulher, ela conseguir ser orientada, ela compreender a violência, ela conseguir pensar, ter uma estrutura, né, um apoio psicológico, onde ela vai pensar, olha, estou sofrendo violência até esse ponto, aqui é o limite, o que eu vou fazer daqui para frente. Então, o programa da Patrulha Maria da Penha, ele traz esse suporte, né? Ele auxilia ali nos encaminhamentos, né? Tem uma parceria muito grande com o CRAM e com a própria Delegacia da Mulher. Então, assim, é tão importante porque, assim, não é somente atender a mulher, né? É muito humanizado. E, além de ser humanizado, buscar a autonomia dessa mulher, buscar onde que ela está amarrada. Que eu acho que muitas mulheres precisam disso, né? De ouvir. Então vamos escutar um pouquinho, Iracy, falar um pouquinho desse cenário pra gente. Olha, é um cenário preocupante, porque a gente sempre tem que pensar nos dois lados. Eu sou muito positiva por um lado, né? Por quê? Quando a gente vê que aumenta o número de denúncias, e geralmente aumenta nessas datas pontuais que a gente está aqui. Sim. Mês de março, mês de agosto, novembro, essas datas pontuais aumentam o número de denúncias.
O que fez com que aumentou o número de denúncias também foi um fator preponderante, que foi a criminalização da violência psicológica. Então, as mulheres, elas fazem um boletim de ocorrência solicitando a medida protetiva baseada na violência psicológica. Sim. Antes, as mulheres esperavam a violência física, acontecia a violência moral. Hoje já não precisa. Então, é o número que aumentou por conta dessa criminalização. O segundo fator que eu acho muito importante é a confiança que a mulher tem na rede de apoio, porque quando é muito divulgado, ela começa a perceber que ela não vai estar sozinha, ela tem uma segurança. Mas olha, ano passado foram quase 1.400 pedidos de medidas protetivas. É muita quase mulher. 1.400. Então a gente está agora em torno de nós estamos com mais de 1.600 mulheres monitoradas pela patrulha, aquelas mulheres que estão dentro de uma planilha de visitas, que tem que ser visitada periodicamente. Mas nós tivemos também 7 feminicídios e 7 tentativas de feminicídio. Essas 7 tentativas, foram cruéis. A gente teve uma situação de uma mulher que sofreu uma tentativa de estrangulamento. Nós tivemos uma mulher que ela teve 70% do corpo queimado. Uma outra que levou 9 facadas, passou mais de 20 dias numa UTI. E aí nós tivemos as 7 que foram assassinadas, todas mulheres jovens, produtivas, com filhos. Só que, quando a gente olha esse cenário, e a gente vai e fala assim, olha, mas nenhuma tinha medida protetiva. Dessas 14 mulheres. Então a gente pode traduzir como se a medida protetiva e a ação da Patrulha da Mulher tem sido um diferencial para a segurança delas. Tem, justamente porque a Patrulha Maria da Penha, nesses 8 anos de atendimento, com esse número de mais de 6.000 mulheres, nós nunca perdemos uma mulher para o feminicídio. Entendi. Nenhuma mulher que era monitorada pela patrulha, que tinha esse acompanhamento. E esses números são importantíssimos. Elas não morreram, elas estão dentro de uma rede de proteção, e o que a gente pretende é que elas não morram mesmo. A gente quer que elas tenham uma vida saudável, mas acima de tudo, que elas não morram. E essas mulheres, e aí vem a minha preocupação, nessa outra questão que eu falei. Por que essas 14 mulheres não estavam na rede de atendimento? Por que essas 14 mulheres não tinham uma medida protetiva? Por que essas 14 mulheres não foram para uma delegacia nenhuma vez? Em que momento que essas violências estavam ocorrendo e que ninguém percebeu? Que nem um familiar percebeu, nem um amigo percebeu, que nem elas próprias perceberam essas violências, que poderia culminar assim como culminou nesses 7 feminicídios. E aí isso é uma preocupação que eu tenho. Por isso que eu falo, gente, as pessoas falam, você vai em tal lugar? Vou. Igual ontem, eu cheguei de um evento de Campinas, desembarquei 8 horas, 8h15, já estava numa palestra. Porque isso que é importante, é a divulgação de uma rede de proteção, é a divulgação dos direitos que essas mulheres têm. Porque quando eu olho essas 14 mulheres que sofreram essas violências, 7 delas fatais, eu fico chocada de saber que essas mulheres não identificaram a violência, porque o feminicídio é a última das violências. Sim. Tinha outras violências, sempre tem outras violências. A violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. E aí a gente percebe que a gente não chegou nelas. Por que nós não chegamos nessas mulheres? O que aconteceu ao longo do caminho dessas mulheres que nós não nos cruzamos? Por que ela não conhecia a patrulha? Por que ela nunca pediu uma informação? Por que ela não chegou na delegacia? Em que momento? Uma tinha um boletim de ocorrência, mas não pediu medida protetiva. Será que no momento desse boletim de ocorrência, essa mulher não foi suficientemente acolhida e explicado para ela a rede de proteção, de que ela poderia, de repente, ir na delegacia, dar andamento no boletim, solicitar a medida protetiva? Ela teve essa informação? Nesse momento desse boletim, uma única tinha um boletim. Então, eu acho assim que por mais que a gente faça todo esse trabalho, muita coisa falta ainda. Claro. Muita divulgação, muito entendimento, principalmente essa questão cultural, a gente tirar essa responsabilidade da mulher, de falar que ela não vai estar prejudicando o marido quando ela perde a medida protetiva, muito pelo contrário. Muitas vezes é o que salva o relacionamento dela. É ele entender que ela não vai aceitar aquela violência, que tem mecanismos de proteção e que as coisas não são como ele deseja que seja, e sim como ela deseja, o Poder Judiciário determinou, a patrulha monitora. Eles também precisam entender isso. Eles só vão entender quando a mulher botar os limites necessários. E aí quando tem crianças, filhos, está lá. Pois é, isso que eu ia perguntar para a Josi, né? Porque muitas vezes não se identifica essa violência contra a mulher. Mas a criança está sofrendo tanto que a criança, de repente, traduz em alguns gestos, algumas ações no dia a dia de quem cuida dessas crianças, né, Josi? Sim, nós temos uma oficina dentro do nosso atendimento
que se chama Brinquedoteca. Dentro dessa oficina, as nossas educadoras, elas são preparadas para observar comportamentos diferentes. E aí acontece sim da criança mostrar ali, brincando, a violência que acontece. E aí, claro que nós não vamos considerar somente aquele momento, né, que ela transpareceu na brincadeira. Mas a gente vai atentar-se que tem algo que não está legal, né? Sim. Que precisa ser melhor observado. E aí a gente tem várias estratégias, né? A gente chama a mãe, conversa com a mãe, faz orientações e tenta entender o contexto familiar, né? E muitas vezes o que acontece? Aquela mulher, ela some do serviço porque talvez ela está machucada e ela não quer ser pressionada a fazer uma denúncia. Ela não vai ser pressionada a fazer, mas ela vai ser orientada. E assim, muitas vezes a gente já atendeu mulher ali que estava machucada, sofreu a violência, relatou para nós, olha, eu preciso de ajuda. Ok, a instituição foi e no primeiro momento levou ela, né, para fazer a denúncia, porque é nosso papel. Eu sempre falo, e a gente trabalha ali inserido na comunidade, e é muito importante esse trabalho, porque nós estamos próximos deles e a gente deixa muito claro que o nosso trabalho ali é a proteção. E então, tem sempre um ditado assim, não quer que veja, não deixa que aconteça, né? Então, assim, é literalmente inibir, né? Tentar contribuir para inibir da violência, que não aconteça, buscar salvar vidas, né? Tem mulheres que elas sofrem ali, elas ficam sofrendo o ciclo da violência, ela demora muito em identificar, e muitas vezes quando ela identifica, já é tarde. E muitas vezes não tem acesso a esses serviços. E por que não tem acesso a esses serviços, né? E aí tem aquela situação que foi muito cultural também, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Mete a colher, sim, né? Então, precisa ter esse olhar, a gente precisa dentro das oficinas, nós que estamos ali trabalhando diretamente com as crianças, e hoje eu faço parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e algo que a gente sempre fala, esse investimento com a criança. Então, seja na escola, seja na UBS, seja no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, um olhar especial para a criança. Criança está muito agressiva, está muito quieta, tem uma diferença de comportamento ali, alguma coisa está acontecendo. E é o nosso papel, a gente zelar do direito dessa criança, desse adolescente, a gente buscar entender, né, as situações que ele está vivenciando e buscar a melhor condução. É a nossa responsabilidade, né? Então, o atendimento das crianças ali na instituição em especial, ela se dá de uma forma muito humanizado, né? A gente trabalha, assim, com a questão técnica, mas também trabalhamos com o nosso olhar humanizado e buscando, né, que essas crianças estejam protegidas e que elas conheçam os direitos deles, os deveres também, né, e que eles se tornem participem, né, da comunidade, das políticas públicas, participem de festividades, que elas possam estar em vários locais, porque nesses locais é aonde chega a orientação. Muitas vezes a orientação ela não chega em casa, mas nesses locais tem a orientação. Eu queria saber assim, o que está faltando? Claro, acho que o número de casos de ocorrência cada vez maior pode ser um indicativo de que as pessoas estão denunciando mais, as mulheres estão denunciando mais. Isso pode ser um indicativo positivo, inclusive. Mas o que está faltando ainda mais é conscientização, divulgação, uma punição mais rigorosa. O que falta para se reduzir realmente o número de casos de violência? Primeiro a gente tem que ver quem que é a vítima. Quem que é a vítima? É a mulher e a criança. Onde que elas são vítimas? Dentro de casa, na maioria das vezes, no ambiente doméstico, onde, teoricamente, deveria ser o local de proteção delas, da criança e da mulher. Quem que agride essa criança? Quem que agride essa mulher? Muitas vezes é o mesmo sujeito, é o marido e pai.
Então, eu acho que o grande fator que eu tenho já há muito tempo, desde que eu estou na Patrulha Maria da Penha, eu tenho batido nessa tecla, que nós não tratamos o autor de violência. Nós temos projetos para mulheres, nós temos projetos para crianças, nós tiramos as crianças dentro de casa para dar um norte para essas crianças. Nós muitas vezes tiramos essa mulher de dentro de casa para dar uma vida mais segura, para fazer todos acompanhamento, e núcleo jurídico, acompanhamento psicológico e social, e tudo que ela precisa. Mas e esse homem? Porque a gente não pode pensar assim, nesse homem, como um ser irracional, uma pessoa horrível, um monstro. Ele não é. Muitas vezes ele ama a mulher dele, muitas vezes ele ama os filhos dele, mas ele não conhece outra forma de lidar com as adversidades dentro de casa que não seja com a violência. Igual eu falei, muitas vezes ele cresceu sendo espancado ali pelo pai e pela mãe, naturaliza aquilo. Segundo lugar, é dentro do lar e que ele vai ser sempre perdoado. Por quê? Porque lá ele é o chefe da família, ele é o responsável, ele é o provedor, ele é um ser de direitos. Ele não vai ser uma pessoa violenta com o patrão dele. Ele não vai ser uma pessoa violenta com o cara onde ele pega o ônibus, com o taxista, com o motorista de ônibus, com o amigo de boteco. Ele não vai ser violento com ninguém, ele vai ser violento no ambiente que ele domina, onde ele é um dos responsáveis por aquela casa. E quando a gente está falando dessa questão de ordem moral, que o homem se acha o responsável por tudo, mas muitas vezes a mulher até ganha mais e mantém a casa até mais do que ele, mas moralmente ele se sente, né, porque a cultura diz isso, né, que o homem ele é o cabeça da casa, o chefe da família. E quando ele causa essas violências, aquela família ama ele. Então, quando eu falo, nós não podemos ver o autor da violência. Eu olho um autor de violência, eu vejo ele como autor de violência. A mulher dele vê ele como autor de violência, mas ela vê o outro lado, ela vê que ele é um pai, ela vê que ele é um marido, que ele tem os bons momentos, que ele é uma pessoa responsável, que ele é um trabalhador, que ele paga as contas em dia, que eles dormem junto, que dividem as coisas junto. Lá, vê um ciclo de carinho, de repente se rebenta de novo, acontece tudo aquilo de violência, e aí ela vai sempre relevando, porque é um bom pai, porque é tal e tal. E aí, o que a gente faz com esse homem? A gente vai pegar esse cara, vai tirar dentro da casa dele, vai trancar ele numa cela e vai jogar a chave fora? E a família dele? E o direito de uma criança de crescer tendo a presença do pai junto? É um processo longo, né? É um processo longo. Segundo a ONU, existe uma estimativa de que nós teremos uma igualdade de gênero entre homens e mulheres, e nisso eu incluo as crianças, para não serem violadas nos seus direitos, numa média de 250 anos. Então, veja, nós estamos no século XXI, no ano 2023 da era cristã, e nós começamos a trabalhar essa questão há menos de 100 anos, gente. Então, nós estamos engatinhando ainda nessas questões. Foram o quê? Foram quase 2.000 anos de história em que era assim que funcionava. Porque a geração da minha mãe, da minha mãe, por exemplo, criança não existia criança. Criança era um ser que ficava lá, correndo pelo quintal, brincando o dia inteiro lá, que nem uns bichinhos, né? E aí vinha chamava, vem comer, aí vinha comer, depois sumia, brincar de novo. Tinha obrigações, quintal, né? E daí vinha, vem tomar banho, vem comer, ia para a escola, e o pai e a mãe não vinham mais. Essa proximidade e outros lares diminuíram também, né? Os espaços, né, diminuíram. As pessoas vivem em ambientes, né, onde tudo é menor. E antigamente não, eu lembro que a gente saía brincar de manhã, só voltava quando a mãe dava uns gritos para comer, se vinha louco da fome. E as coisas mudaram. A gente não pode olhar para o nosso tempo como era o tempo dos nossos avós. Hoje tudo é diferente. E aí, nós tivemos um programa aqui em Foz chamado Programa Basta. Esse Basta, ele tratava com autores de violência. Ele funcionou, acho que mais de 2 anos no patronato. Só que ele era, para autores de violência, era uma pena alternativa. O juiz determinava que ele fosse acompanhado. E a psicóloga, que é minha amiga, que tocou esse projeto, ela me passou que 5% dos homens desse projeto que ela acompanhava reincidiu na violência. Quer dizer que tem 95% eles entenderam a criação deles, a formação deles, dos filhos, de por que batem nos filhos, de por que agridem. E muitas vezes tem o problema das drogas, tem o problema do alcoolismo. É bem complexo. Tudo, não, é muito complexo. A gente não pode tratar só como a mulher apanhou, tira o cara de casa. Entendi. E a segurança pública ainda é um grande gargalo dentro dessas questões, porque a segurança pública não está preparada ainda para lidar com a mulher sob uma perspectiva de gênero, não entende o momento da violência, não entende o local quando chega. Não, tipo, aquela que tinha um boletim de ocorrência que morreu, que não deu andamento. Em que momento essa mulher foi atendida por uma equipe policial que fez o boletim dela e não passou mais informações? Então, voltando à questão do autor de violência, nós precisamos
de projetos. Inclusive eu vim de São Paulo, lá do evento que eu estava, que foi apresentado um programa chamado E Agora, José, do professor Flávio, que ele trabalha a questão do autor de violência, do homem, de chegar e conversar, de chegar e explicar, de colocar o homem e ele entender de onde ele veio, de como que é a vida dele, de por que é assim, de por que ele comete a violência, de como que é o espaço da mulher, a luta da mulher, como que chegou aqui. Por quê? Se o homem tem esse é um ditado, cara, já nem lembro o autor, porque tantas pessoas já falaram e eu uso isso como, né, faço as palavras, que diz assim: se o homem ele é parte do problema, ele tem que ser parte da solução. Então, nós nunca vamos melhorar nada, nem para as crianças, nem para as mulheres, se a gente não chegar. Uma tentativa de feminicídio que a gente atendeu, inclusive, esse rapaz, ele tinha 4 medidas protetivas e ele tinha cumprido pena por feminicídio. Em 2014, mas não caracterizou feminicídio porque a lei de 2015, mas ele tinha matado a namorada. Nossa. E aí ele tentou matar a namorada atual dele. Então, o que eu falo nós precisamos trabalhar muito mais os homens do que nós trabalhamos, porque vai ser uma consequência. Um homem bem orientado, um homem que entenda o seu papel, que eu falo, gente, se os homens são, né, teoricamente, né, os nossos protetores, como eles gostam de falar, né, nós, os homens têm que proteger as mulheres, por que a gente tem tanto medo deles? Por que quando a mulher se separa, ela tem medo de morrer? Por que quando a gente está na rua, que a gente bate o carro, rala o carro, desce um homem, a gente já tem medo de que esse homem se descontrole e bata na gente, que é mulher? Por que quando a gente sai na rua à noite sozinha, a gente quer ver o diabo atrás da gente, mas não quer ver um homem? Por quê? Por que se os homens têm esse papel de proteção, por que muitos usurpam esse papel de proteção e oprimem as mulheres, e humilham, e batem, e agridem, e matam as mulheres? Então é com eles o diálogo. Eu acho que a gente tem esse espaço para as mulheres, mas o momento já passou até, da gente não ter esse diálogo, essa conversa, essa formação, porque os homens eles estão cercados de mulheres por todos os lados, eles crescem cercados de mulheres, é a avó, é a mãe, é a irmã, é a professora na creche, é a professora no pré, professora no colégio, você chega lá numa sala de aula, muitas vezes tem mais meninas do que meninos numa sala de aula, tem mais professoras mulheres do que a tia da merenda que está lá, estão cercados de mulheres, e mesmo assim eles crescem. E quem é o objeto da violência, quem é o objeto da ira, é uma mulher. Então, igual eu falei, 250 anos, gente. Mas a gente não vai desistir, né? A gente não vai desistir por isso. Até lá a gente vai fazer vários podcasts, né? Vamos debater ainda mais. Não sei se eu duro, né? 250 anos para ficar conversando e debatendo, mas... E agindo. A gente vai tentar. Precisamos arrumar formas de agir. Para os homens. Exatamente. Meninas, queria agradecer demais. A gente teria assunto para ficar conversando aí horas e horas a fio, vários programas, né? Exatamente. Mas infelizmente o tempo já passou. Queria agradecer demais a presença de vocês, parabenizar mais uma vez, né, pelo mês da mulher, enfim, pelo dia, e agradecer pelo trabalho, pelo que vocês fazem pela sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado de coração. Meninas, obrigada. Foi um papo super interessante. A gente até para pensar algumas coisas aqui, né? Eu vi a Iraci falando, a Josi falando aqui. A gente para raciocinar e pensar de uma outra forma também. Por isso que é bom, né? A gente despertar o interesse pela informação, aí trazer assuntos como esses. Iraci, obrigada mais uma vez. A Josi, obrigada mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Até. E o Fala Cinecoff de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Até o próximo programa. Tchau! Valeu.